Você se considera uma pessoa persistente? Um profissional que, quando quer alguma coisa, vai lá e consegue? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer alguns exemplos aqui do dia a dia de situações em que a gente deve e pode ser persistente. Qual é o limite entre ser persistente e ser uma pessoa inconveniente? Porque tem esse limite, muita gente não sabe respeitar, inclusive. Então é importante. Ser persistente te ajuda a entender o que você quer fazer da sua vida. Então, colocar os filtros, que eu até falei aqui já em outro vídeo falando sobre isso. Quando a gente entende o que a gente quer fazer, seja na carreira ou em outros momentos, a gente passa a colocar esses filtros. O que são esses filtros? Eu quero trabalhar remotamente ou presencialmente hoje? O que é mais favorável para mim? E sim, você pode escolher. Você é um profissional que domina a sua área ali, você está buscando emprego, então sim, você precisa escolher, fazer as suas escolhas, porque não dá para ter tudo, gente. Emprego não funciona desse jeito, a gente não consegue ter tudo. É difícil a gente gostar 100% do nosso emprego. Não tô falando que você não precisa procurar algo que você goste, uma empresa que você se identifique. Não é isso. Mas é difícil você gostar de tudo. Então é importante colocar esses filtros até para você se precaver de determinadas situações, parar de se candidatar para vagas que não têm a ver com o que você está buscando hoje. Então você tira muita coisa do caminho e começa a focar naquilo que faz sentido. Isso também é ser persistente, é você ver com mais clareza, com mais objetividade onde você quer chegar. Caso você seja novo por aqui, eu sou a Renata, trabalho mais como especialista em carreiras e comportamento profissional. Eu falo aqui no canal, inclusive, sobre saúde mental, desenvolvimento profissional, sobre evolução. Então, tudo que tem a ver com evolução a gente fala por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, porque lá eu posto todos os dias conteúdos voltados à evolução profissional. Então, vamos lá. Qual é a importância de sermos profissionais persistentes? Isso tem um impacto muito grande em relação a onde a gente quer chegar. Então, ver com clareza, que eu até falei aí agora. Por que que é importante? Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente acaba aceitando qualquer coisa, a gente baixa a régua. Então é importante a gente saber onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar, e isso também tem a ver no dia a dia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente vai se candidatar para uma vaga. Beleza, me candidatei para a vaga, eu tenho o que a vaga está pedindo, tenho histórico profissional, tenho as competências que são solicitadas, mas eu não preciso me preocupar só com a parte de recursos humanos, que normalmente é a primeira etapa. Além do comportamento, que normalmente o profissional de recursos humanos avalia, ele também avalia a parte técnica, porque se ele não considerar você um profissional adequado para passar para o gestor, ele não vai mudar você para essa etapa. Ele vai encerrar ali mesmo. Pode ser que ele não fale ali na hora, mas ele não vai prosseguir com o processo. Então, ele já faz uma prévia avaliação. O ponto que você tem que ter mais atenção é quando você chega na segunda etapa da entrevista. Mas não é bom chegar na segunda etapa? Sim, é maravilhoso, significa que você está no caminho certo para conseguir a vaga. Só que tem um ponto importante que muita gente esquece, que a entrevista com o gestor é o que faz a diferença. Porque quando você chega para fazer uma entrevista com o gestor, você senta de igual para igual, tenta entender o que eles estão precisando ali de melhorias, onde que eles estão tendo mais dificuldade. Quando você mostra que você tem uma visão macro, que você não tem uma visão limitada, mas que você não tá querendo o cargo de alguém, porque tem as formas de você falar isso, né? Tem gente que fala de um jeito que parece que tá querendo também ser o dono da empresa. E algumas pessoas não levam isso para um lado muito positivo. Tem essa questão também. Mas digamos assim, quando a gente senta de igual para igual com o gestor para fazer entrevista, ele entende que você não está ali para brincadeira, mas você precisa mostrar que você domina o assunto, que você entende onde que você consegue agir ali dentro da empresa para melhorar, justamente a questão que você perguntou, onde eles podem melhorar, é sobre isso que eu estou falando. Então, quando a gente pensa em sentar de igual para igual com o gestor, é sobre isso. Então, é sobre você entender, mostrar que você pode resolver as coisas. Isso também é ser persistente, porque você vai ter que persistir ali no convencer. Você vai ter que convencer ele de que ele ou ela, né, de que você é a pessoa ideal. Quando a gente pensa em criatividade, por exemplo, no trabalho, tem muitas pessoas que acham que profissionais criativos nascem, né, criativos. Eles, nossa, do nada, eles começam a pintar com 7, 8 anos. E tem pessoas que têm talento nato, isso é fato.
Mas a criatividade, ela pode ser elaborada, ela pode ser desenvolvida a partir do momento que você vai atrás, a partir do momento que você começa a ter mais curiosidade, a você pesquisar mais coisas, a você consumir conteúdos de pessoas que trabalham muito a criatividade, você acaba se inspirando. E isso vem no processo automático, assim, com o tempo, você acaba falando, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? Se eu fizer desse jeito o processo, será que vai funcionar? Você também vai trabalhar a criatividade. E criatividade não é só, ai, por exemplo, fazer uma caneca bonita, com uma cor bonita, com uma foto diferente. Não, a gente tem a criatividade nos processos até administrativos. Ai, Rê, mas como que eu vou trabalhar minha criatividade no processo administrativo? Pensando em formas diferentes de executar alguma coisa. Isso já é ser criativo, porque você está pensando fora da caixinha, você está pensando diferente. E esses são os profissionais que são mais valorizados no mercado, pessoas que pensam além, que não ficam só executando tarefas o tempo todo. Outro exemplo sobre ser persistente. A gente sabe que nos dias de hoje a IA está dominando tudo, né? E tem muita gente que acha que a IA só se resume a chat GPT. E não. A IA está sendo inserida na área da saúde, na área jurídica, área administrativa, área comercial. Em recursos humanos, a gente já vê a IA quando a gente pensa num ponto que a IA está fazendo recrutamento de pessoas. Então, porque as pessoas programam a IA para fazer a filtragem dos currículos, né? Então, determinados currículos chegam para o recrutador e ele não tem esse trabalho todo de ficar pesquisando, de ficar indo atrás. Então, tudo isso é automatizado. Ai, mas no meu tempo era muito melhor, era só a gente colocar o currículo embaixo do braço e sair procurando emprego por aí. Sim, a gente tem que reconhecer que algumas coisas eram melhores, né, mais fáceis, mas hoje a gente também tem facilidade por um outro lado. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, gente, não adianta a gente ficar sentado reclamando. A gente também precisa se atualizar, precisa entender esse novo mercado. Ah, mas agora tudo é IA, agora tudo é essa questão automatizada. Sim, se está sendo feito desse jeito, por que que você não pelo menos tenta entender como que é feito o processo, como que você pode se adaptar? Não adianta a gente ficar falando, ai, no meu tempo era melhor, no meu tempo isso, no meu tempo aquilo, sendo que hoje é feito dessa forma e, pelo visto, não vai mudar. Não tem tendência de mudar, não. A tendência é ser mais automatizado possível, porque isso economiza tempo e traz mais resultado. As empresas querem isso, gastar menos tempo para os processos e trazer mais resultado, que resultado resulta em dinheiro entrando na conta, né? Uma coisa que eu vejo muito acontecendo, pessoas que passam para o cargo de liderança, né? Que elas passam no processo seletivo e aí elas ficam com medo de assumir o cargo. Medo do quê? Medo da responsabilidade, medo de ter que responder por várias pessoas. Você não responde só por você, você responde pela equipe toda. Folha de ponto, você não tem que fazer só a sua, você tem que fazer de todo mundo. Folha de ponto que eu falo é gestão, né? Então, é muita responsabilidade, fora os resultados que você tem que entregar, tá? Você tem que falar com outras áreas, você tem que falar com o cliente, você tem que falar com pessoas superiores a você, você tem que falar com os seus colaboradores, tem que aplicar feedback, tem que sentar para fazer reunião, tem que fazer alinhamento semanal, né, semestral, mensal, depende, né, de como você vai fazer. Você tem que melhorar os números, você tem que trazer resultados. É muita coisa, é muita coisa. E nem todo mundo está preparado, isso é fato. Mas uma coisa que eu sempre falo é até um exemplo do que aconteceu comigo. Na época que eu trabalhei como gestora, eu não fiquei tanto tempo como gestora porque eu sou totalmente de pessoas, não sou de números. Então, assim, a área comercial não rolou muito bem comigo. Mas uma coisa que eu senti na época é que eu sabia que eu estava preparada, mas eu tinha medo de assumir. Eu falava, caramba, meu Deus, eu vou ter que assumir um time. Como que eu vou fazer isso? E dá medo, justamente dá medo. Mas uma coisa é fato, a gente nunca tá 100% pronto para nada. Quando a gente engravida, a gente não tá pronta ainda para ser mãe, a gente se prepara para isso, né? Entende isso com o tempo, né? Vai se acostumando. E cargo de gestão também funciona assim. A gente às vezes não tá pronto e tem que encarar. E você tem que no dia do. Como é que você vai descobrir que você vai ser um bom gestor? Na prática, no dia a dia. E é uma coisa que é super importante. De tudo isso que eu tô falando aqui sobre persistência. Quando você se torna um líder, você precisa persistir em aprender a liderar. Não é só trazer bons resultados, você precisa se alinhar com o seu time, você precisa conhecer as pessoas, ganhar a confiança delas, que é uma das coisas mais difíceis. Eu vejo muitos líderes que são bons com resultados, trazem resultados para a equipe, mas não conseguem ganhar o time deles.
Se vem outro gestor, às vezes, de outra equipe, as pessoas gostam mais. Então, isso também é complicado. Claro que eu entendo que, né, são pessoas, às vezes, realmente o santo não bateu ali, mas a gente é profissional, a gente precisa separar as coisas e tentar ganhar essas pessoas de outras formas, assim, a forma como a gente trata, a forma como a gente responde, a forma como a gente cuida, como a gente cobra, sem ser agressivo, que é o mínimo, né? Mas muita gente acha que a gente precisa ficar gritando com pessoas dentro de operação, dentro de setores, para ter resultado. Isso não adianta, você só vai aparecer uma pessoa totalmente descontrolada, né? Então, quando a gente pensa em liderança, o persistir também entra. Persistir em aprender, você precisa aprender a ser um líder. Um líder não nasce pronto, você vai formar isso. É igual o vendedor. Hoje, antigamente tinha muito aquela cultura, né? Ah, esse vendedor é só quem nasce com o dom para vender. Não, você pode aprender a vender. Você precisa sentar, estudar e aprender e colocar em prática. Liderança é a mesma coisa. Você precisa aprender, persistir para poder conhecer e realmente se desenvolver. Como que eu sei qual é o limite da persistência entre a persistência e ser inconveniente? Muitas pessoas, por exemplo, estão no processo seletivo, tem um contato com a pessoa de recursos humanos ali no WhatsApp, fez a entrevista hoje, amanhã eu já mando mensagem perguntando, sendo que a pessoa nem teve tempo de passar à frente os resultados dessa entrevista, sabe? Aí você tá sendo inconveniente. O segredo sempre falo para as pessoas, o segredo de você entender quando que você tá sendo inconveniente é tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Pensar, caramba, se eu estivesse falando isso se essa pessoa estivesse falando assim comigo, eu ia gostar? Eu ia estar me sentindo confortável? Então é importante você pensar por esse lado. Claro, tem pessoas que nem assim elas têm essa noção. Então, assim, primeiro, se coloque no lugar dos outros. Quando você está participando de processo seletivo, quando você precisa da resposta de um cliente, tenta dar um tempo para essa pessoa absorver o que você já falou para ela. Então, pensar por esse lado pode te ajudar a pensar, caramba, será que eu estou sendo inconveniente ou será que eu estou respeitando realmente o limite, né? E estou insistindo. Então é isso, você precisa entender essa diferença para poder lidar com as pessoas. Isso também ajuda, isso também é uma habilidade, inclusive, uma comunicação com as pessoas, relacionamentos interpessoais são muito valorizados nas empresas. Tem muita gente que acha que só você ter habilidade técnica que você vai conseguir o emprego, que você vai conseguir se destacar no trabalho. Mas às vezes não adianta você saber só a parte técnica se você não sabe como tratar, como lidar, como resolver. Então, são coisas que são complementares. Um bom profissional sabe tanto a parte técnica e a parte comportamental. Então, se você é um profissional que está persistindo na sua carreira em relação ao estudo, em relação a alcançar novos áreas, alcançar áreas diferentes, ou melhorar na sua área profissional, seja uma pessoa persistente. Mas com tudo isso que eu falei aqui, você provavelmente vai ter uma boa noção aí de refletir sobre o que você está fazendo no dia a dia para conseguir melhorar na sua carreira e pensar, caramba, será que eu tô sendo inconveniente às vezes? Será que eu não deveria pensar melhor nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu envio, principalmente para quem eu não conheço? Então é por aí.